dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 10 de junho de 2026, estamos aqui reunidos novamente para mais um trabalho, mais uma conversa fraterna, no meio dessa semana, iniciar o nosso dia com reflexões. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2026, e eu desejo a todos um ótimo dia. Vamos ao trabalho. Regina, bom dia. Seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos, bom dia. Livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós seremos contemplados com o capítulo 19, que tem como título Executar Bem. A mensagem evangélica está registrada no Evangelho versão Lucas, capítulo 3, versículo 13, e são palavras de João Batista que disse: e ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Não peçais mais, não peças mais do que o que está ordenado. Vamos entender o que João Batista quis dizer com isso através da interpretação de Emmanuel. Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Bem-vinda. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. A atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Bom dia, Neide. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. Tudo começa em casa e dentro de nós. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. Bom dia, Neila. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Bom, meus amigos, essa mensagem, essa reflexão eu recebo para mim, espero que vocês também recebam para vocês. Mais uma vez eu digo que as coisas que são ditas aqui, eu não digo porque já superei aquilo que está sendo proposto para todos. Eu estou recebendo juntamente com vocês lá na cadeirinha do aluno. Só estou nesse momento com a palavra para mandar para vocês a mensagem, mas não sou eu quem manda, é a espiritualidade. E eu, na condição de aprendiz, de aluno,
recebo toda essa mensagem para mim, principalmente. Então ele está me dizendo aqui, ele pega essa mensagem de João Batista que nos compele, que nos alerta para não pedirmos mais do que temos condições de executar, não pedir a Deus missões maiores do que aquelas que eu efetivamente possa realizar. Então eu quero ficar rico. Para que eu quero ficar rico? Para que eu quero ficar rico? Se eu não tiver condições de lidar com a riqueza de maneira responsável, isso vai ser a minha queda. Por que eu quero ser pai? Quero muito ser pai, quero muito ser mãe. Será que eu estou em condições nesta existência de exercer a paternidade, a maternidade, de maneira consciente, responsável, plena, para não adquirir débitos? São só 2 exemplos que eu estou dando, tá? Às vezes a gente pensa numa profissão, a gente pensa em outras responsabilidades. Eu queria tanto ser dirigente de uma casa espírita, eu faço tantas coisas. Vai ver qual é o trabalho, qual é a responsabilidade, quais são as consequências de você assumir um cargo como esse. Às vezes você quer aquilo que o outro tem, porque você não tem a menor ideia de como é viver aquela experiência que o outro vive. Você olha só a parte externa da vida da pessoa. Fulano é maravilhosa, é feliz, mora numa casa linda, tem uma família linda, tem dinheiro. Vai ver o que ela passa por dentro dela. Vai ver quais são as obras que ela realiza por trás. Esse é o alerta que João Batista nos dá. Mas Emmanuel vai fundo. E ele fala que a advertência de João Batista, a massa inquieta dos avisos mais preciosos do Evangelho. É dos avisos mais preciosos do Evangelho. Por quê? Aí a gente vai se perguntar. Bom dia, Auricélia, bem-vinda. Aí a gente vai se perguntar. Será que as missões que o Pai me deu, me confiou, eu já estou cumprindo todas? Eu estou realizando tudo? Eu estou sendo um bom pai, estou sendo um bom patrão, estou sendo um bom empregado, estou sendo um bom marido, estou sendo um bom irmão, estou sendo um bom amigo, estou sendo um bom vizinho, estou sendo um bom profissional, estou sendo uma pessoa que realmente está utilizando as suas virtudes e os seus recursos já alcançados para ampliação da paz no mundo, do bem-estar da humanidade. Estou entendendo a mensagem do Cristo de maneira ampla. Vai lá no Livro dos Espíritos, que você vai ver que Kardec didaticamente fracionou a lei de Deus em 10. A lei de Deus é uma, mas ele fraciona em 10, para justamente nos dar a oportunidade de refletir sobre cada pedaço daquilo e tentar ser pleno. Então tem a lei de amor, tem a lei de reprodução, tem a lei de sociedade, tem a lei de caridade, tem a lei de adoração, tem várias camadas dessa lei. Tem a lei de igualdade, tem a lei de liberdade. E aí? Eu estou exercendo a igualdade? Eu estou querendo exercer a lei de igualdade em plenitude? Como é que é isso? Pensar em equidade, não só igualdade. Igualdade é você tratar todos igualmente, que é o importante, mas equidade, que vai além, é tratar de maneira desigual os desiguais. Dá mais para quem tem menos, para equilibrar, para chegarmos à igualdade numa sociedade tão desigual. É importante que você dê para o desigual, para aquele que está com menos, um pouco mais do que dá para mim, para que nós possamos estar realmente num patamar de igualdade. Estou entendendo isso? Estou aplicando isso? Estou votando em políticos que pensam assim? No povo, na massa? Aqui, ó, a advertência de João Batista. A massa. Quem é a massa? É o povo, é a população, é a sociedade toda. Não é a minoria. Jesus nunca falou para minorias, só falou para a massa. Porque é a massa que importa, é a massa que é a grande quantidade, é a massa que faz toda a diferença. Toda atividade edificante reclama entendimento. Então eu estou aqui agora. Fazendo esse trabalho. Se eu não tivesse preparado para ele, talvez ele não fosse ser um trabalho. Ele é um trabalho edificante.
Mas ele reclama entendimento, reclama responsabilidade, qualquer trabalho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Às vezes você quer muita coisa e você não se preparou ainda, não está ainda preparado para realizar aquela tarefa. E cuidado com essa questão também do preparo, porque às vezes você pode ficar nessa desculpa de não estou pronto, não estou pronto, ainda preciso fazer mais um curso, ainda não tenho idade para isso, e você perde o tempo da sua vida e não realiza. Não é isso, é estar atento, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente possa perceber o momento do nosso chamado e a gente atender esse chamado, mas estando já pronto, estando responsável, estando amadurecido para realizar a tarefa que nos é proposta de maneira eficiente. As realizações prematuras, olha só o que ele fala aqui antes disso. A palavra do precursor é o precursor de Jesus. Ele vem meses antes de Jesus, né? Não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Os pequenos compromissos assumidos, eles têm responsabilidade. Assumir o compromisso de participar de um curso na casa espírita, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que entender que eu assumi um compromisso com Jesus e com o meu conhecimento, com o meu progresso. Não é para ir só quando eu quiser, não é para ir só quando eu tiver afim. Hoje eu estou cansadinho. Você não faz isso no trabalho, você não faz isso quando você estava no colégio, você não podia escolher o dia de ir à aula, senão você tinha falta. Aqui você não vai ter falta. Não vai ter falta fisicamente falando, materialmente falando, mas e aí? E aquele contato com aquele conhecimento que você ia ter naquele dia, que você não teve, não é uma falta que você vai te fazer? Claro que é. Então é disso que ele está falando, dessa responsabilidade que a gente assume com pequenas tarefas da vida também, e que a gente muitas vezes não valoriza porque, se eu não for hoje eu vou amanhã. Não, por quê? Principalmente quando a gente fala de, por exemplo, um trabalho espiritual, em casa espírita, em centro espírita, a espiritualidade superior, que comanda todo esse trabalho, ela já sabe quem é que se comprometeu para estar lá. E todo o trabalho da casa espírita pressupõe um tratamento. É realizado um tratamento espiritual em você, em mim, em todos nós. E aí a espiritualidade conta com a presença de cada pessoa daquela para poder pegar ali daquelas pessoas os fluidos animais, as energias que cada um tem, para transformar em verdadeiros fármacos espirituais, é alquimia espiritual, para aplicar em nós mesmos. Então vamos lá. Hoje tem trabalho, por acaso até hoje tem trabalho, hoje é quarta-feira. Regina está aí online, ela tem que participar do trabalho do estudo do espiritualidade, saúde e espiritualidade. E aí a espiritualidade pensa assim: opa, Regina hoje vai, ela tem aquela energia, ela tem aquela substância química, física que vai ajudar no tratamento do Alexandre. Então eu vou aproveitar quando ela chegar, já vou fazer o tratamento, já vou pegar o que eu preciso nela, que ela vem de boa vontade, ela vem porque ela quer estudar, ela quer aprender, ela está se doando. Então eu posso pegar, porque é livre-arbítrio também, e respeito ao outro. E aí ele pega aquelas energias, aquelas substâncias, aquele ectoplasma, seja lá o que for, e transforma em um fármaco para cuidar de mim ou de outra pessoa. Olha como é que a Regina trabalhou. Olha como quando ela está pensando que ela foi para um estudo receber, ela está dando, está doando, está trabalhando. Aí é muito maior o estudo nesse aspecto, nessa visão espiritual, do que simplesmente sentar ali para ouvir um cara falar. Porque aí você está já trabalhando, já está sendo útil para o bem da humanidade. Mas aí você chega e fala na minha, 1 hora, 2 horas, quer saber, hoje eu estou cansado, o tempo não está muito bom, vou ficar em casa mesmo, eu vou na semana que vem. Aí todo aquele planejamento que a espiritualidade tinha para fazer aquele tratamento daquele irmão que também comparece, não pode acontecer da maneira como tinha sido previsto. Aí os espíritos, como são maravilhosos e são abnegados, eles vão de qualquer jeito fazer o tratamento, mas perceba que você deu uma atrapalhadinha, então não assume, porque as pequenas tarefas são grandes quando a gente tem responsabilidade com elas. Mais adiante ele fala: as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia
e atritos inúteis. Eu quero muito fazer aquela faculdade X, aí meu pai e minha mãe, vaidosos, orgulhosos da minha genialidade precoce, me coloca para fazer aquele curso, aí eu não estou amadurecido ainda, não estou adaptado ainda à maturidade espiritual necessária, me formo naquele curso lindo de medicina aos 19 anos, sou um menino. É uma realização prematura, que ainda não tem maturidade. Vai ocasionar desperdício. Foi uma despesa enorme, eu não absorvi aqueles conhecimentos com a maturidade necessária para poder aproveitar ao máximo que poderia, se tivesse durado mais um ano ou dois. Fiz precocemente aquele estudo e acaba que eu não absorvi tudo. Desperdício. Tudo no seu tempo. Eclesiastes. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de amar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Temos que lembrar disso. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido as sagradas recomendações? É isso. Aí você vem pedir orientação sobre milhões de coisas, respostas espirituais para uma porção de coisas, quando você não realizou as mínimas coisas. Exemplo: quero saber como é que vai ser a criação do meu filho. Ai, meu Deus, o que você está fazendo hoje para o seu filho ser um homem de bem? O que você está fazendo hoje para o seu filho verdadeiramente crescer, formando-se de maneira adequada e se transformar numa boa pessoa? Você não precisa saber da espiritualidade, como é que ele vai estar daqui a 5 ou 10 anos. Observe o seu comportamento e o dele para você olhar isso. E outras coisas mais. A gente está cuidando da família, está cuidando dos afazeres do lar para que a gente tenha uma... Eu quero paz na minha casa, mas eu estou plantando a paz para colher essa paz. Eu preciso ir lá pedir, se eu ainda não comecei a falar, o beabá do que o Evangelho me propõe, que é a benevolência, que é a caridade, que é a indulgência e tantas outras coisas mais. Meus amigos, é simplesmente observar o momento atual, estar no hoje, no agora, e aplicar o Evangelho no hoje, no agora, em minhas pequenas atitudes, no momento que eu vou na padaria comprar pão, no momento que eu passo pelo porteiro de manhã, no momento que eu abro os olhos e olho para minha companheira, meu companheiro, e digo bom dia. Sabe? É isso. É o amor que a gente oferta aos filhos, aos netos, aos irmãos, aos companheiros de jornada, aquelas pessoas que vão circular em nossas vidas no dia de hoje. Daqui a pouco eu vou receber um profissional que está encerrando ali o trabalho de obra do meu escritório. Estou esperando um objeto que vai chegar de um lugar. Vou ali comprar um pão, vou atender um cliente pelo telefone, vou fazer um trabalho, vou à academia, vou à padaria, enfim, todas essas atividades cotidianas são atividades espirituais, porque me propõem, me oferecem a oportunidade de realizar tarefas com as virtudes que eu já alcancei ou não. Não adianta dizer que é cristão e roubar, dizer que é cristão e estuprar, dizer que é cristão e maltratar, dizer que é cristão e dilapidar o patrimônio alheio, enganar as pessoas. Ser cristão é apresentar amor, é ter caridade, é ter compaixão, é ter indulgência, abnegação, dedicação, paciência, compreensão. É difícil. E ser espírita tem que ser, para você ser espírita, você tem que ser tudo isso. Mas você não precisa já estar com tudo isso, você tem que almejar tudo isso, querer tudo isso, estar na sua cartilha de ambições espirituais, alcançar tudo isso. Porque o bom espírita não é aquele que já veio, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. O bom espírita não é aquele que já está pronto, o bom espírita é aquele que se esforça por dominar as suas más inclinações e tenta sempre melhorar. Esse é verdadeiramente o bom espírita. Eu tenho certeza que todos nós aqui podemos nos considerar espíritas nesse aspecto. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma e na condição de encarnada ou desencarnada, é soberana.
Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade com seu lar que formaram no mundo. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito eterno. São os nossos desafios íntimos, primários, que estão dentro do ser para burilamento. São as nossas relações mais próximas, que é a família consanguínea, são as relações mais próximas no tocante àqueles que estão à nossa volta, nos companheiros que escolhemos para viver uma existência. É ali que eu tenho que começar esse propósito de Cristo, é ali que eu tenho que começar a aplicar o Evangelho. Se for só na palavra fria, na beleza do palco, do púlpito, o que adianta? Em que eu estou me beneficiando se eu não estou ouvindo o que eu estou falando? Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Vai devagar, faz devagarinho, cada uma delas, mas faz bem feito. Só posso ir uma vez por semana no centro espírita, na igreja, no templo. Vá só uma vez por semana, mas vá de coração. Vá com vontade, vá agradecido pela oportunidade, vá para ser útil ao trabalho que aparecer de repente na sua frente. Não sei se a Regina ainda está aí. Regina é uma que às vezes está ali comigo na cantina, quarta-feira, me ajuda. Bota uma coisa na mesa, pega uma outra coisa e bota ali, que a gente está com pouca gente naquele momento, pega seu próprio pedaço de bolo e come em vez de esperar ser servida. Isso é trabalho. Isso é atuação, isso é proatividade, isso é amor. Sabe, meus amigos, são pequenas atividades do dia a dia que mostram seu amor. A gente só quer ter grandes feitos, não é necessário você mostrar suas virtudes em grandes feitos. Uma pequena atitude de você não atender, não aceitar uma provocação no trânsito é uma atitude cristã e nobre. Você evitou a confusão, evitou a briga, evitou a fadiga, evitou o estresse, evitou as ofensas. Então você percebe que o que Jesus nos propõe é simples e puro, mas é mais difícil por isso, porque a gente bota o holofote no grandioso, mas o pequeno a gente esquece. Se eu não estou preparado para o pequeno, como é que você acha que eu vou conseguir alcançar o grandioso? É uma questão de lógica e inteligência. Essa é a mensagem de hoje. Deixa eu botar aqui, marcar para que a gente possa na semana que vem se reencontrar. E agora, para encerrar a nossa conversa, eu vou abrir aleatoriamente o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 45. Se alguém não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente. Porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. A mensagem de hoje é essa. Regina querida, Verônica, Nara, seja bem-vinda, Nara. Auricélia, também seja bem-vinda. Neila, todo mundo que entrou. Neide, Verônica, seu Zé Reginaldo, Ana Conceição, quanta gente bacana participando desse trabalho, dessa reflexão. Que as palavras de hoje possam engrandecer as atitudes de vocês ao longo do dia. Que vocês possam ter um dia de paz, de luz e de amor. E hoje quero lembrar a nossa agenda do GEF. Temos o estudo de saúde e espiritualidade às 18h30. Temos um estudo novo que está sendo realizado de o que é o Espiritismo às 17 horas, das 17 às 18, que é o Espiritismo. De 18h30 às 19h45, Espiritualidade e Saúde. Estão todos convidados para participarem presencialmente. E temos também amanhã a reunião pública. Temos o estudo sobre a vida e obra de Ivone Pereira às 17 horas, das 17 às 18h30. E às 19 horas temos a nossa reunião pública semanal. Aí nessa reunião a gente recebe um palestrante, ele faz uma exposição de um tema
espírita, eu evangélico. Em seguida, a gente tem o passe. Venha fazer o tratamento espiritual, venha participar dessa grande comunhão espiritual que o Centro Espírita propõe. Um beijo no coração a todos vocês. Ótimo dia, paz e bem.